agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes do Rio de Janeiro, da Rádio Rio de Janeiro. Que é no Rio de Janeiro. Que é no Rio de Janeiro, isso. Estamos estudando o capítulo 43 em conversação. No último programa, nós vimos que o André Luiz foi convidado a conhecer, não é, o ministro Benevenuto, o ministro lá do Regeneração, do Ministério da Regeneração. E ele estava conversando e foi perguntado a esse ministro se todos não eram recolhidos para esclarecimento. E o Espírito disse que realmente eles atendiam a todos aqueles que, de boa vontade, por livre e espontânea vontade, quisessem ser ajudados, não é? E ele dá uma explicação dizendo que as trevas também ela tem uma função pedagógica. Ela ensina, né? Ela, de alguma maneira, a função das trevas é desgastar a maldade que ainda o coração humano abriga. Então, eles não usam de violência de maneira nenhuma, os espíritos bons não usam de violência. E eles recolhem aqueles que já estão dispostos, não é, a ser ajudados. Então, infelizmente, não só naquela situação de guerra, mas em todas as situações da nossa vida. Se a gente não quer ser ajudado, os nossos espíritos, eles, né, os nossos anjos guardiães, nossos amigos espirituais, segundo o Livro dos Espíritos, eles até se afastam um pouco para poder, né, já que eles percebem que as orientações, os conselhos não são aproveitados, não é? Então eles se afastam um pouco esperando o momento em que o tutelado realmente queira ser ajudado e siga as orientações que chegam. A mesma coisa está acontecendo aqui nessa situação. No campo de batalha, muitos espíritos gritavam, né, quando eles apareciam, diziam que eles eram os fantasmas da cruz, que eles eram os fantasmas da cruz, se referindo aos seguidores de Jesus, né? Então eles não queriam de jeito nenhum a ajuda, a cooperação. Então foi isso que nós vimos no último programa e nós vamos dar continuidade a essa conversa. Para quem quiser, só um pouquinho, para quem quiser estudar melhor essa questão dos espíritos bons se afastarem de nós quando nós não queremos ouvir, isso está muito bem dito na questão 495 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta se o protetor abandona o protegido, por esse se mostrar rebelde aos conselhos. Está lá muito bem dito pelos espíritos superiores. Então nós vamos começar a leitura a partir do parágrafo 21. Valendo-se de ligeiro intervalo, outro companheiro opinou: é quase incrível que a Europa, com tantos patrimônios culturais, se tenha abalançado a semelhante calamidade. Porque na guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, foi uma guerra
que aconteceram muitas crueldades. E o comportamento daqueles ditos civilizados estava bem parecido com o dos homens primitivos, medievais, que o que imperava era a força bruta, não a força do diálogo, da compreensão. Então, o companheiro, né, opinou dizendo que realmente ele ficava estarrecido em ver que homens civilizados, que já poderia ter um novo comportamento, eles ainda estavam com o comportamento de homens primitivos. Infelizmente, né? Porque na realidade, como os espíritos nos ensinam, o que a gente tem na realidade é um verniz social, a gente tem uma aparência de civilização, mas uma civilização que pessoas morrem à fome, né? Crianças, idosos em vários países do mundo, pessoas morrendo de fome. E isso não pode ser considerado ainda um país civilizado, né? Planeta civilizado. Então é isso que está espantando esse companheiro. Ele fala assim, é incrível o motivo disso, porque com tantos patrimônios culturais, mas aí a gente pode observar que é o patrimônio cultural, sim, é o velho mundo, da onde todos nós já circulamos por ali, em encarnações anteriores. Mas é uma cultura voltada para o materialismo, unicamente. A maioria, né? Objetivo materialista, né? Não desenvolvendo a questão do espírito. A gente pode fazer um raciocínio também em cima disso. No livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos relata da escolha de Jesus de vir à Terra, encarnar no povo judeu, hebreu, daqueles povos mais inteligentes da época, esse era o mais orgulhoso. Mas era o povo também que cultuava o Deus único, facilitando o raciocínio. Porque se via na Grécia a beleza da cultura, e em Roma também a cultura, mas tudo voltado para o materialismo. Com vários deuses, né? Um raciocínio mais, vamos dizer assim, mais individualista, né? E o individualista, assim, o bem é o bem desde que faço o meu primeiro. O meu prazer é que importa. Não importa o que vai acontecer amanhã. Então o materialismo estava muito fincado nisso aí. E isso vem de reencarnações em reencarnações. Então quando ele fala aqui que é incrível que com tantos patrimônios culturais, ele vai falar mais adiante que realmente patrimônio cultural tem, mas é a preparação religiosa, que a religião é que nos religa a Deus. É esse patrimônio cultural que nós temos que ter também, principalmente. Bom, continuando então, vamos agora ler o parágrafo 23. Falta de preparação religiosa, meus amigos, definiu o ministro com expressiva inflexão de voz. Não basta ao homem a inteligência apurada. É-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Que é o objetivo do Espiritismo, é iluminar consciências. É a ideia, é mudar a nossa ideia perante a vida, não é? E o próprio André Luiz, no seu umbral, no início dos nossos estudos, nós vimos lá, ele fala disso, ele fala da cultura que ele teve, mas quando ele teve lá no seu umbral, no seu tormento da sua consciência, quando ele começou a raciocinar na existência de um Deus único, de um Deus realmente superior, Deus único não, desculpa, na existência de um ser superior, que ele era materialista, ele começa a se libertar daqueles grilhões que o prendiam nas regiões umbralinas, por causa da sua consciência. Então, ele é o bom exemplo do que ele está falando aqui. Falta de preparação religiosa. O próprio André Luiz é um bom exemplo disso. Porque a pessoa que não pensa que é um espírito, que não pensa não, que não se convence, né, que é um espírito imortal, ela só realiza coisas para o momento. Tudo que ela faz é para
melhorar só aquela curta existência que vai do berço até o túmulo. Então, tudo que ela faz é para o imediato, é para o aqui e agora, e não importando se o que ela faz prejudica outras pessoas. Então, ela é muito inteligente, não é? Mas ela não, tudo que ela realiza é só pensando no aqui e agora. Ela não tem essa visão, né, imortalista da vida. Então, na Segunda Grande Guerra Mundial, quem construiu as bombas de hidrogênio, as bombas atômicas, não eram pessoas burras, eram pessoas muito inteligentes. Mas né, esse objetivo de desenvolver essa bomba foi para matar outros seres humanos, foi para usar para domínio, no caso, naquela época, naquele tempo. Então, é o que ele está dizendo aqui, que a inteligência apurada, tudo bem, é necessário, lógico, a gente tem que desenvolver, como dizem os espíritos, as duas asas, do amor e da sabedoria, do conhecimento, mas se só uma funcionar, você não alça voo, porque a outra precisa estar batendo no mesmo padrão. Então, até a palavra Lúcifer, aquele que carrega a luz, Lúcifer é a inteligência perversa, é aquele que carrega a luz da inteligência, mas, né, vamos dizer assim, é imediatista. Aquele que usa a luz da inteligência só para se beneficiar e não beneficiar a toda uma humanidade. Então, ele está dizendo que o grande problema é que os europeus, muito inteligentes que eram, realmente donos de uma cultura vastíssima, né? Porque Roma, como o Marco falou, Grécia, são países, no caso a Itália, né? Mas Roma, na realidade, era a Itália naquela época. Era o mundo da época. Era ali na Europa. Então, eles trazem essa cultura muito vasta, muito ampla, desenvolvida durante muitos séculos, mas continuavam agindo como se espíritos primitivos fossem, porque, infelizmente, agiam e viviam só pensando nas coisas materiais e no aqui e agora. As consequências não existiam. E é muito interessante quando ele fala assim: era necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. E no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca assim, logo no início da obra: fé inabalável só a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, em todas as encarnações que nós já tivemos, sempre tivemos a oportunidade de encarar a razão no o raciocínio no que está acontecendo. A fé, aí sim nós vamos construir uma fé inabalável, porque não é uma fé de misticismo, de acreditar no que o outro me disse. Não, é uma fé que eu raciocínio, eu tiro minhas conclusões. É nisso que se baseia o Consolador, que Jesus prometeu, que é o Espiritismo. Bom, vamos continuar. As igrejas são sempre santas em seus fundamentos, e o sacerdócio será sempre divino, quando cuide essencialmente da verdade de Deus. Então, o que ele está dizendo que falta, que ele diz que o que acontece é a falta de preparação religiosa, não é a falta da religião, porque a gente, em todas as épocas da humanidade, todos tivemos religiões para ajudar o homem no seu desenvolvimento intelecto-moral. Mas, como ele diz aqui, mas o problema, no fundamento, a igreja, a maioria das igrejas tem na sua base a verdade, a coisa certa, a palavra, no caso, né, das igrejas do Ocidente, a palavra de Jesus Cristo. Mas o problema é quando o sacerdócio começa a cuidar de outras coisas sem ser a verdade de Deus. Ele vai explicar melhor isso. No livro
dos Espíritos, na pergunta 655, Kardec indaga: é repreensível praticar uma religião em que não se acredita sinceramente, visando somente o respeito e para não escandalizar aqueles que pensam de outro modo? 655. 655. Ué, não é não? Não. O meu tá assim, é repreensível. Não. Qual é que tá aí? Merece censura aquele que pratica, é só a primeira, é só diferente desculpa, um pouquinho. Desculpa, é a tradução. Desculpa, fazendo apenas pelo respeito, é a mesma coisa. É que eu li assim, realmente a tradução está diferente. Tá diferente. A intenção nisso, como em muitas outras coisas, constitui a regra. Então, tudo na nossa vida, tudo, não só a nível de religião, relacionamento, trabalho, tudo, ciência, filosofia, tudo o que vale para Deus é a intenção com que é realizado. Então ele diz isso, constitui regra. Aquele que respeita as crenças dos outros não procede mal, faz melhor do que aquele que as ridiculariza, porque falta a caridade. Mas aquele que pratica por interesse e por ambição é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não agradam os que aparentam se humilhar diante dele apenas para desfrutar da aprovação dos homens. Então, nessa pergunta, os espíritos dizem para Kardec que, infelizmente, muitos religiosos, e é o que o Benevenuto, né, o ministro Benevenuto está dizendo aqui, eles da religião só têm o rótulo, só têm a aparência. Eles não cultuam as verdades que contém a religião na sua base. Porque, no caso, as religiões cristãs, todas elas na sua base estudam, comentam e propagam a moral do Cristo, os ensinamentos de Jesus. Então, agora, isso está lá na base. Mas será que realmente o comportamento se adequa à pregação? Esse é o grande problema, porque ele vai continuar aqui falando, explicando melhor isso, sobre essa questão do afastamento dos religiosos da base verdadeira. Vai adiantar, mas vai aprofundar mais um pouco. Ele vai falar. Mas o sacerdócio político, olha só que ponto o Benevenuto chega, o ministro, né, chega a classificar certos religiosos que realmente vivem um sacerdócio político. Jamais entenderá a sede espiritual da civilização. Sem o sopro divino, as personalidades religiosas poderão inspirar respeito e admiração, não, porém, a fé e a confiança, né? Olha só, desculpa. Tem um trecho que o Emmanuel coloca no livro Justiça Divina, capítulo 73. Justiça Divina, capítulo 73, Experiência Religiosa. Ele fala assim, raciocínio direitinho com o que o Benevenuto está falando aqui. Imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para as obras, para as boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário no palácio de Antipas. Se para garantir o prestígio do Evangelho, passasse a frequentar os corredores do pretório com o intuito de atrair as atenções de Pilatos. Se para favorecer a causa da Boa Nova, resolvesse adular os familiares de Anás, oferecendo-lhes passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas. Ou se para preservar-se na grande crise tivesse provocado um entendimento com essa ou aquela autoridade do Sinédrio, acomodando-se ao mercado das influências políticas junto ao povo. Ao invés disso, vemo-lo a cada passo coerente consigo mesmo. Então ele está dando o exemplo do próprio Cristo,
que é sempre coerente consigo, quem sempre foi coerente consigo mesmo. E Jesus é o nosso modelo, né? Conforme a pergunta do Livro dos Espíritos. Então, é ser coerente com aquilo que você propõe. Cuidar essencialmente da verdade de Deus é isso. Já que eu me propus a ser um sacerdote, e sacerdote a gente entende aí, não só com a indumentária da Igreja Católica, não é isso não. Sacerdote é aquele que se propõe a propagar a verdade, daquilo que ele acredita, do bom e do belo, para engrandecimento da alma. Né? No caso do Espiritismo, o que os Espíritos recomendam. Então, quando se propõe a isso, ele não pode se juntar com as coisas do mundo, do materialismo. É isso que ele está dizendo aqui. E nas entrelinhas ele diz o quê? Que os religiosos, os sacerdotes, muitos de várias religiões cristãs da Europa, ficaram indiferentes ao que estava acontecendo na Segunda Grande Guerra Mundial. Muitos questionam até hoje a posição, não é, o posicionamento da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Igreja Protestante da época, não é? Que eram as igrejas que dominavam a Europa nessa época, né, de 39 a 45, não é? Que quando terminou a guerra. Então, até hoje há muito questionamento em cima dessas palavras do Benevenuto, que a religião, infelizmente, da época, muitos sacerdotes, não só da Igreja Católica, de outras denominações religiosas, se mancomunaram com a política, não é? Com aqueles que estavam nos interesses da guerra. Então, que a gente, enquanto espíritas que somos, não venhamos a cometer os mesmos erros, porque tem uma página, eu não consegui achar, do livro Conduta Espírita, que o título é Nos Embates Políticos. É uma página de André Luiz, onde o próprio André Luiz coloca como deve ser o nosso comportamento perante a política, nós que somos religiosos, que a gente, né, nunca, né, nunca leve para a tribuna espírita problemas de política, problemas do mundo, que são aquele do aqui e agora, que são passageiros. O discurso na tribuna espírita deve ser aquele que realmente exalça a mensagem de Jesus, que fala da imortalidade, não é? Que fala do amor de Deus, do perdão, da misericórdia, que fala que da lei de progresso, que dá esperança para todos nós. Então, quem quiser procurar, eu não achei não, mas é no livro Conduta Espírita, o capítulo 10, Nos Embates Políticos, porque eu não tenho esse livro. E aí não deu para mim procurar. Eu procurei, mas eu não achei o livro. Não achou o livro? Aí já é outra coisa. Eu procurei, foi na internet. Então, para que o espiritismo não caia no mesmo erro, não é? Porque a gente sabe que, infelizmente, em épocas de eleição política, muitos confrades ou confreiras vão lá para a tribuna falar de partidarismo. Isso não pode acontecer. O nosso partido é o do alto, é o de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Casa Espírita é para a gente falar da mensagem de Jesus, porque, como diz Kardec, o espírita que não é cristão, ele não pode ser espírita, porque o cristão e o espírita são a mesma coisa, não é? Mas estamos chegando ao final de mais um programa, agradecendo a todos pela companhia. Hoje a gente quer mandar um abraço para Célia Regina, lá de Itapira, uma companheira que mandou um feedback para nós, e nós agradecemos muito e esperamos realmente de transmitir algo dos nossos estudos, porque o que a gente está fazendo aqui é estudar junto, não é? Que Deus possa te abençoar, você e a toda a sua família e a todos os ouvintes. Muita paz. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.